gestão agora exige muita atenção. Com o case do Bahia, mostramos nossa intenção de apresentar os trabalhos que vitoriosos são. Boa noite a todos, os conferencistas. Já estamos aqui também com o Lene Franco, que é o nosso convidado. Ele que é gerente de marketing e negócios do Esporte Clube Bahia. No meio executivo, Lene, o título é CMO, Chief Marketing Officer, o homem que, o Red, né, o que pensa na parte de marketing, hoje uma parte muito importante na área do esporte, mas também historicamente muito importante nas organizações. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Poliflux e tem um MBA em Gestão de Projetos. E vai bater um papo aqui com a gente, especialmente trazendo aquilo que é de melhor no currículo dele, que são os cases do Esporte Clube Bahia, que tem encantado o mundo todo. A gente vai bater um papo nessa conferência de encerramento sobre o novo normal e a gestão com responsabilidade social. Lene, é o seguinte, nós sabemos que as três tendências do milênio são transmídia, storytelling, tem também a mobilidade e a responsabilidade social. Mas eu estou vendo que o Bahia está focando muito nesse pilar que, para mim, move os demais. Mas eu quero, antes de mais nada, já te agradecer pela sua participação e começar com algumas curiosidades. Como é que você chegou ao Bahia? Me fale um pouco aí de sua carreira, quem é você, até para que todo mundo conheça quem é que está por trás do marketing do Bahia. Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiro, eu queria já agradecer o convite da Cairu para poder falar, uma honra, falar em nome do Esporte Clube Bahia, me deixa ainda mais honrado. Eu sou publicitário de formação, sou filho de professor. Meu pai foi professor de História do Brasil durante muitos anos, já falecido. Militei no futebol a vida toda, tentei ser jogador, não consegui, e já em 2006 ingressei numa empresa de marketing esportivo aqui na Bahia, e essa empresa também trazia alguns meninos do interior para poder fazer teste em clubes de futebol. Um desses meninos, que estava atuando por coincidência no Bahia, foi observado por um agente FIFA holandês e foi levado para fazer teste no clube lá na Holanda, um clube chamado AZ Alkmaar. E aí eu acabei me aproximando muito desse holandês por conta da gestão, né, do processo para o teste acontecer, e quando tudo ocorreu, ele me convidou para ir para São Paulo, para morar em São Paulo e trabalhar na empresa dele. E aí fui para São Paulo e passei quase 4 anos em São Paulo, e aí já fazendo outras coisas, como gerenciamento de carreira de atleta, observação técnica, que no futebol é chamado de scouting. Viajava o Brasil todo atrás de jogadores, principalmente jogadores novos, para poder levar para a Europa. E aí, essa minha vivência em São Paulo, acho que de fato foi quando eu entrei no mundo do futebol de maneira mais forte, porque é um mercado muito maior, então acabei conhecendo todo mundo do mercado. E aí, meu pai ficou doente, eu resolvi voltar para a Bahia para cuidar do meu pai. Eu fui convidado para ir para a Federação Baiana de Futebol, para iniciar um processo, né, de montagem de departamento de marketing lá. E aí foi o período que meu pai acabou falecendo, e aí eu recebi um convite para ir para uma universidade, a Unijorge, para assumir a área de comunicação lá. E aí eu preferi, na época, principalmente por esse momento pessoal, de me afastar um pouquinho do futebol, porque eu precisava ter uma vida normal, porque futebol não é... Quem trabalha com futebol não tem uma vida normal. Já já a gente chega lá. E aí eu fiquei um tempo trabalhando na faculdade, e na faculdade eu montei 2 projetos pessoais, quer dizer, um projeto pessoal, que era uma TV de clube, uma web TV, que era parceira de um site chamado ecbahia.com,
e comecei a fazer essa TV de maneira espontânea, eu e meus colegas. A TV deu muito certo, caiu no gosto da torcida. Eu fui chamado para virar comentarista também em uma rádio e fiquei atuando como comentarista e fazendo esse trabalho da TV por conta própria. E aí houve todo o processo de intervenção do Bahia. Quando houve o processo de intervenção, eu acompanhei todo o processo como um torcedor, filmando ali os bastidores, e aí Fernando Schmidt foi eleito, e eu acho que era aquela coisa de você estar muito assim no momento certo e na hora certa. Eu estava fazendo essas coisas de maneira pessoal, e aí meu nome surgiu numa conversa, me convidaram para bater um papo, fizeram a proposta para eu assumir o marketing, e aí eu aceitei, e já se vão aí 7 anos de Bahia, de muita alegria, né, no clube, que é o clube do meu coração. Está explicado o porquê do seu feeling de mercado. Você tem uma sensibilidade muito grande para negócio e para marketing. O seu trabalho, Lene, ele está chamando muita atenção de vários clubes, várias empresas, né? O diretor da Agência África, que é renomada, lhe elogiou recentemente. Eu sei que você ganhou prêmios. E especialistas desse ramo também têm te elogiado muito. Eu te confesso que eu estou com medo de você receber alguma proposta e sair do Bahia. E aí, o que é que você me diz disso? Não, eu já, nesses 2 últimos anos, já recebi algumas propostas para diversos clubes, de diversos estados. Só que eu acho que uma coisa que é muito importante, e aí é muito mais do que só uma situação financeira, porque em muitos casos a proposta que eu recebi financeira era muito melhor, mas é a possibilidade de você, de fato, implementar seu trabalho. Eu não me sentiria feliz em ir para um lugar ganhando muito mais, mas, ao mesmo tempo, não conseguir executar nada do que eu penso, do que eu acho que é importante para o clube de futebol, por conta de questões políticas, por conta de coisas internas que acontecem em muitos clubes. E até hoje, nenhum dos convites que eu recebi, eu aceitei justamente por isso, porque eu senti que nenhum deles eu ia ter liberdade para poder fazer o trabalho que eu faço aqui, e para mim é muito mais importante isso. Que ótimo, viu? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz em participar contigo dessa live, porque a gente traz para a academia um case real, algo prático, para que a partir daí nós possamos fazer um benchmarking, que é uma técnica já consagrada. Então, independente do ramo de negócio, a gente pode extrair princípios fundamentais para serem aplicados. E aí eu queria saber quais são suas responsabilidades dentro do Bahia, qual a estrutura da sua equipe, até para dar um norte, quem quer montar, né, algo em relação ao marketing do novo normal, né, algo atual, e como é o processo de criação dessas suas ideias que tem repercutido de maneira assim sensacional. Vamos lá. O Bahia tem uma estrutura muito diferente do que é convencional. Nossa estrutura ela é horizontalizada. O que quer dizer? A gente não possui um diretor de marketing, por exemplo. Todas as unidades de negócio são divididas em gerências. Então, basicamente, a gente tem 4 gerentes. Eu, que cuido de marketing comercial, um gerente da marca Esquadrão, um gerente para o plano de sócios e um gerente de comunicação. Como a minha gerência ela é mais abrangente, eu costumo dizer que é uma gerência híbrida, porque a minha gerência é a única que, não que seja a única, mas é a que mais se relaciona com todas as outras gerências. Então, para cada ação que qualquer um dos gerentes fazem, a gente tem que trabalhar juntos. Então, eu acabo circulando por todas as áreas, né, dentro do departamento. Isso possibilita, obviamente, que eu acabe conhecendo a fundo os processos de cada unidade de negócio. Além disso, eu tenho meu trabalho também uma interação muito grande com o departamento financeiro e jurídico, obviamente, por conta dos contratos que a gente faz a gestão. Então, funciona dessa forma a estrutura. Em termos de funções reais,
assim, a principal minha, que é uma função, que essa é só minha, é a comercial. Então, assim, quem tem que trazer receita para o clube sou eu. Quem tem que vender patrocínio, quem tem que pensar em novos negócios, quem tem que pensar como impulsionar os negócios sou eu. Então, essa é a minha principal função. Aliada a isso, eu tenho as outras coisas, as ações, que são as ações publicitárias, a gestão de marketing esportivo, porque todo o material esportivo do clube, hoje também essa gestão está dentro de nossa pasta, o desenvolvimento de novos materiais, dentro da marca Esquadrão, eu faço todo o processo também de produto, que aí é definição de tecido, gola, enfim, quando você vai construir, por exemplo, uma camisa, a gestão dos contratos, então, o atendimento aos patrocinadores, porque a gente tem muitas entregas para fazer e tem muitos parceiros, graças a Deus, então é muita gente para a gente atender, todo o alinhamento com o plano de sócio, enfim, é muita atribuição dentro da pasta. Hoje, nossa equipe, a gente trabalha na comunicação com 5 pessoas, na parte de backstage mesmo, né, o back-office nosso, a gente tem 2 designers e mais 4 funcionários. Esse é o nosso back-office. E a gente, até antes da pandemia, estava trabalhando com um núcleo que a gente brincava, chamava de Sub-23, eram 3 estagiários, e o Sub-23 era quem dava a mão a gente ali para as demandas, né, mais urgentes ali do dia a dia. Então, é uma estrutura bem enxuta, pequenininha, mas que trabalha muito integrada. Então, as gerências estão o tempo todo juntas, né, trabalhando. Já em relação às ideias, eu costumo dizer assim, não tem ideia minha, né? A ideia é coletiva. Não existe, para mim, percepção minha, não existe ideia individual. Todas as ideias são construções coletivas. Porque independente da boca que ela saia, ela nunca vai, quando ela virar realidade, ela nunca é igual à maneira que ela saiu a primeira vez. Porque tem ali diversas interferências, e a interferência no sentido de agregar, né, novos conceitos, novas ideias a essa macro-ideia, para que ela se forme de alguma maneira. Então, assim, a gente faz tudo internamente, mas a gente tem uma liberdade dentro da equipe enorme. A gente tem, às vezes, como aconteceu essa semana, uma ideia que a gente ainda vai botar em prática, que quem deu foi nossa atendente do call center. E a ideia dela foi ótima. Quando ela propôs, a gente, não, vamos fazer. Então, assim, eu acho que você dá liberdade para que todos se sintam à vontade para criar e propor, é uma maneira de fazer, primeiro, com que a equipe esteja sempre engajada, né, nos processos. Então, independente da gente pedir, porque não precisa pedir, está sempre todo mundo pensando em fazer algo bacana, algo legal. Então, essas ideias são debatidas internamente. Agora, com a pandemia, a gente discute muito por WhatsApp ou por fóruns como esse, digitais, e aí é um corre-corre para implementar e botar no ar. Mas, graças a Deus, tem dado certo aí nos últimos anos. A gente fica feliz, Lene, porque com sua descrição, né, pessoa que gosta de estudar modelo de gestão, percebe-se esse novo normal na gestão profissional do esporte. Então, você falou aí de downsize, de empowerment, de uma projeção mais horizontal. Antigamente, as instituições eram muito hierarquizadas, né? A pirâmide era muito hierarquizada. Você falou aí também da inversão da pirâmide. Achei genial ouvir também a pessoa que está no call center, uma vez que é quem mais, né, está em contato com o usuário, com o cliente, e que pode demandar também ideias. Isso é muito interessante, mas vamos lá. Diante disso tudo aí que você falou em relação às ideias, né, que eu achei muito interessante, essa gestão participativa, quero trazer uma provocação. Steve Jobs, da Apple, ele tinha uma linha de marketing que ele entendia não ser necessário, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado. Ele dizia que ele criaria os produtos e serviços e encantaria as pessoas. Eu vejo isso uma caixa de ressonância do que disse Henry Ford lá em 1918, quando ele lançou o Ford modelo T.
ele criou uma frase que entrou para a história. Ele disse assim: olha, o cliente quer o Ford modelo T, dê-no de qualquer cor, desde que seja preto. E aí a gente sabe que a GM entrou no mercado, porque pintou algumas cores, né, nos carros. Mas o que eu quero saber mesmo é possível posicionar uma marca de tal forma hoje que você consiga liderar o seu cliente? Ó, eu acho que é possível. Não, eu acho que não se encaixa no nosso tipo de trabalho hoje no Bahia. Porque, vamos por partes. Quando Steve Jobs fala isso, e aí também tem, eu acho que vale fazer uma menção ao antigo presidente da Sony, que também tinha um pensamento muito parecido. Ele dizia assim que ele não atendia a demanda, ele criava a demanda. Então, quando ele inventou, e aí a maioria dos alunos não é desse tempo, que tinha o Walkman, né? Então, você queria ouvir música, você tinha um aparelhinho que era o Walkman, que você botava fita cassete, e aí quando ele evoluiu, passou a ter a AM/FM nele, e que era para você se deslocar ouvindo música, o que você queria. Então, aquilo era uma super invenção. Depois virou o Discman, né, com a chegada do CD, e depois evoluiu para iPod, e aí nem se fala, né? Hoje não precisa mais, porque agora com o celular você tem o app que fornece as músicas. Então, a coisa foi evoluindo. Então, eu acho que assim, em algumas questões, você realmente consegue criar demanda. Mas, no caso do clube de futebol, não. Porque o clube de futebol, a razão dele existir é o torcedor. Então, assim, não há nada que a gente faça e que, para que o produto ou o serviço seja aceito, que você não tenha que ouvir o torcedor antes. Então, assim, dá para dizer diversos exemplos. Quando você pega, a gente fez agora na pandemia uma reengenharia do plano de sócio. A reengenharia que a gente fez para adequar as entregas do plano são baseadas no que a gente ouve dos sócios. A gente não precisou fazer uma pesquisa de mercado contratada, mas a gente tem uma equipe enorme de pessoas que ficam monitorando as redes sociais. Então, a gente tem os 5 da comunicação, eu, a turma que trabalha comigo, o presidente, o vice-presidente, está todo mundo o tempo todo monitorando. Eu ainda brinco assim, ainda tem os perus. O que são os perus? É a galera de fora do clube que fica mandando para a gente, ó, para aí, ó, não sei o quê, para reclamar. Então, assim, a gente recebe informação o tempo todo. Então, a gente acaba baseado nessas informações que chegam para a gente, que a gente está monitorando, entendendo ali quais são as necessidades. E aí você vê, quando a gente lança, como estava falando, essa reengenharia do plano de sócio, a quantidade de torcedor de outros clubes que se manifesta falando em relação ao lançamento do Bahia. Poxa, por que o Grêmio não faz isso? Por que o Cruzeiro não fez? Por que o Atlético Mineiro não fez? Então, assim, quando você vê reações desse tipo, então você minimamente percebe que as necessidades são parecidas, independente do clube que a pessoa torça. O que, de fato, precisa é o clube perceber que você precisa atender aquela necessidade e não eu querer atender a uma necessidade minha. Então, como clube, não é o que o clube quer, é o que o torcedor quer. Então, a gente precisa sempre se adequar a isso, sempre estar atento para poder, de fato, conseguir impulsionar os programas. Hoje a gente tem, no Bahia, eu diria, 3 grandes produtos, né? Que é o Sócio Esquadrão, o Sócio Digital, que é o mais recente, e a marca Esquadrão. Então, eu vou lá para a marca, que é algo mais palpável para a gente falar. Eu venho de muitos anos da gestão de material esportivo no Bahia, eu já passei por Nike, já passei por Penalty, por Umbro, e todas elas eu tinha problema. Eu vou dar um problema específico. Material esportivo feminino. Em todas as marcas, as únicas peças femininas produzidas eram as camisas de jogo. Então, camisa de jogo 1, camisa de jogo 2. Com a Penalty, a gente conseguiu ter camisa de goleiro feminina, que era um avanço,
ter camisa de goleiro feminino. Então, eu já sabia, já com essa bagagem desses anos, que havia uma necessidade de ter mais peças de vestuário para o público feminino. Isso era uma demanda, que era uma demanda reprimida, porque as grandes marcas não fazem. E aí, por uma coincidência, essa semana começou uma campanha na internet que chama Manto das Minas, que são torcedoras de vários clubes do Brasil e se juntaram para fazer uma campanha reivindicando as grandes marcas que elas façam mais peças para o público feminino. E aí, inclusive, uma torcedora do Bahia participa do vídeo. Só que o interessante é que ela está de camisa do Esquadrão, só que ela se refere a Umbro, ela não se refere a Esquadrão. E aí, a gente até falou com a jornalista que escreveu, que foi a matéria para o Globo.com, para dizer a ela, hoje a gente tem camisa de goleiro feminina, todos os modelos, são 3 modelos de goleiro, a gente tem as 3 femininas. Camisa de jogo, 1, 2 e 3, a gente tem as 3 femininas. Camisa de treino, tem feminina de goleiro, feminina de atleta e feminina de comissão técnica. Camisa de viagem, tem feminina as polos de viagem. Camisa de aquecimento, tem feminina camisa de aquecimento. Então, qualquer peça lançada na categoria, no gênero masculino, tem para o gênero feminino, qualquer uma. Então, vende menos, proporcionalmente vende. Mas era uma demanda que a gente tinha que atender. Então, quando você vai monitorando isso no seu público, que é um público muito fiel, que é o torcedor de clube, não tem porque você... não vou fazer isso porque eu não quero. Então, não adianta. Senão, aí você, além de não se aproximar do seu torcedor, você não aumenta a receita. Então, os itens de futebol se notabilizaram muito por ser também presentes, né? É um bom presente. Por quê? Porque é um presente que você não erra. Se eu sei que você é Bahia e vai fazer aniversário, se eu lhe der um abridor do Bahia, você vai ficar satisfeito. Se eu lhe der uma camisa, você vai dar uma cambalhota, que seja uma camisa. Então, assim, é um presente que você não erra. Então, as lojas de clube são lojas de presentes, essencialmente, além que ou você se presenteia ou você vai presentear alguém, e sem medo de errar. Então, a gente tem que ter isso sempre mapeado, e aí num exemplo prático, né, que eu falei do Esquadrão, da marca Esquadrão, mas isso se aplica ao sócio digital, ao sócio Esquadrão, para todo tipo de produto do clube. Eu acho que, no caso de clube, a gente precisa sempre estar ouvindo o consumidor. Eu acho isso sensacional, né? A gente estuda muito isso em marketing. Eu estava ouvindo você falar, né, da estrutura enxuta do Bahia e citando o presidente, eu lembrei de um colega, um amigo de infância chamado Deiró. Ele, quando menino mesmo, a gente conversando, ele sonhava em ser o presidente do Bahia, porque ele queria descer no vestiário, dar bronca em jogador, brigar com o presidente do time rival. E a gente sabe que a gente percebe na gestão do Bahia um profissionalismo e não cabe mais esse tipo de perfil. E aí você citou uma coisa muito interessante, que para mim é a melhor definição de marketing que eu já vi, que é de Heinrich Richards. Ele diz assim, olha, marketing é entender para atender. Então, percebe-se na sua prática que você aplica isso. Você está sempre, né, não só você, como você falou, sua equipe, todos os demais, vivendo isso. Mas a gente progrediu desde então, né, passamos por algumas eras do marketing, né, o marketing 1.0, que era do produto, o 2.0 da informação, 3.0 dos valores, 4.0. Assim, eu tenho uma sensação, Glenn, e aí eu queria tirar essa dúvida contigo, na verdade é um questionamento, né? Você acha que hoje nós vivemos mais um marketing emocional ou a responsabilidade social é algo mais sério, é algo que vai além disso? Por que eu falo do marketing emocional, né? Não se vende hoje mais, por exemplo, né? Vai entrar na moda agora 5G. Eu não vou vender o 5G pura e simplesmente, eu vou vender assim, fale com seu filho no exterior, fale com seu amor. Então, há um apelo emocional. Mas você acha que a responsabilidade social ela vai além disso? Vai além disso. Eu acho que a gente precisa dividir um pouquinho. O marketing emocional, e aí é muito direcionado a consumo mesmo, né? De produtos ou serviços,
É importante, e aí, até naquele dia que a gente conversou para a preparação dessa conversa, eu falei, o Boticário não vende perfume, ele vende amor em frascos. Então, é conceito, né? Então, é aquilo que você quer que a pessoa se identifique, muito mais do que simplesmente comprar um produto ou serviço. Quem está assistindo, eu imagino que qualquer um de nós, numa época em que a gente podia frequentar qualquer lugar sem dor de cabeça, você ia num restaurante, quando você era muito bem atendido, você fazia questão de voltar no restaurante. Às vezes a comida nem era a melhor de todas, mas você era tão bem atendido, você se sente tão bem, que aí você volta naquele lugar. Então, o que lhe prendeu ali foi uma relação afetiva pela forma como você foi tratado, a forma como você se sentiu bem naquele ambiente. E aí eu acho que para produto funciona também muito. Já nas causas sociais, eu acho que as causas ela tem uma questão importante, porque não adianta você falar de causas sociais por falar. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma campanha em 2018 do Novembro Negro, que a gente colocou nas camisas de jogo dos jogadores. Cada jogador jogou com o nome de uma personalidade negra, né? Então, não adianta a gente fazer essa ação e depois só falar sobre racismo em novembro do outro ano, porque isso não é trabalho de responsabilidade social. Isso é apenas um trabalho de comunicação. A gente tem que ter um trabalho de responsabilidade. Então, a gente tem que pegar um tema que a gente acredita e trabalhar ele o ano todo. Então, assim, obviamente, você faz ele pontualmente, mas você tem que fazer mostrando que, de fato, é uma coisa que você acredita. Então, a gente fez a campanha em 2018, e a gente, inclusive, internamente, a gente julga, assim, nosso marco inicial, porque foi a primeira campanha que ganhou repercussão nacional. A gente já, e eu lembro isso sempre, o Bahia já vem fazendo coisas há muito tempo. A gente lançou a Lindona, que é a mascote feminina, que é uma Mulher Maravilha Negra, em 2014. E ela foi lançada na época, um dia, eu já estava com tudo pronto, estava esperando o momento de lançar, e o momento apareceu para a gente. Algumas pessoas que acompanham o futebol vão lembrar, o goleiro Aranha, que era o goleiro do Santos, num jogo contra o Grêmio, sofreu diversas injúrias, né, dos torcedores que estavam atrás do gol. Então, chamaram de macaco, ficavam gritando. E aí, no dia seguinte, a gente lançou a Mulher Maravilha Negra. Basta lembrar que o fato, primeiro, de ser o único mascote, independente do gênero, mais negro no Brasil, é a Lindona. Só fazer uma ressalva, o Inter tem o Saci. Então, era o anterior, mas aí a gente está falando de uma questão de... folclórica, né? Folclore. Então, a gente está falando de uma mulher, que aí já é o segundo ponto, uma mascote feminina, também a primeira do Brasil a ser lançada. Então, a gente conseguiu ali, em 2014, já marcar alguma coisa, mas a gente fazia de maneira pontual, a gente não fazia recorrente. Então, com a chegada de Guilherme, o presidente Guilherme, ele solicitou da gente a criação de um núcleo de ações afirmativas. Esse núcleo é coordenado por Nelson Barros, que é o gerente de comunicação, e Tiago César, que é assessor da presidência, e eles dois fazem o diálogo com pessoas de diversos grupos sociais. E aí, combate à homofobia, combate ao racismo, enfim, indígenas, a gente já fez campanha também por demarcação de terra, todo tipo de grupo social de minoria. E aí é importante também ressaltar o que é que a gente chama de minoria. Minoria não é porque tem menos gente. Por exemplo, se a gente falar de negros na Bahia, de pretos em Salvador,
a maioria é preta. Porém, a maioria preta tem menos direito do que a minoria branca. Então, ela se torna uma minoria não por quantidade de pessoas, mas por ter menos direitos. Então, a gente trabalha esse núcleo em que os meninos, junto com essas pessoas, debatem quais são os temas, quais são as pautas a serem trabalhadas, porque aí dentro de cada, vamos dizer assim, dentro de cada doença, você tem diversos sintomas, né? Então, no racismo, você tem a injúria racial, você tem o racismo estrutural, você vai ter um monte de coisa ali para atacar. Então, eles discutem, trazem qual é o tema a ser discutido, e aí, internamente, a gente debate como é que vai ser a campanha, de que maneira a gente vai abordar. A gente gosta, e aí, por essência, de fazer coisas fortes, porque a gente... e aí foi uma coisa muito que eu aprendi também na época de faculdade de publicidade. Não adianta eu falar de uma campanha de combate à droga e colocar um ator ou uma atriz super bonito para fazer, porque você não vai transmitir ali a necessidade do que você quer passar. Então, você precisa impactar nas imagens. E aí a gente trouxe isso muito para os filmes que a gente fez. A gente teve a sorte de trazer um amigo que é um diretor de fotografia, que é o Pis, que é um gênio mesmo, gênio, um cara de uma sensibilidade absurda, que ele transforma o roteiro numa obra-prima. E aí, nas gravações, ele conseguia extrair ali o máximo de sensibilidade. A gente não trabalha com ator, nenhum filme do Bahia é com ator, todos são com pessoas da vida real, vamos dizer assim. Então, a gente não tem muito tempo, né, para fazer um trabalho vou dar um exemplo aí, o filme, por exemplo, Cidade de Deus, que houve, todos não eram atores, mas todos passaram, né, por oficinas até chegar no filme. A gente não tem esse tempo, então ali é um trabalho de conversa mesmo do diretor com a pessoa que está representando para fazer a coisa acontecer. E aí os filmes, cada vez que a gente lançava o filme, a repercussão era maior, aí num filme novo maior ainda, e eu acho que aí com isso, por só o Bahia se manifestar, os outros clubes ainda têm uma dificuldade muito grande de se manifestar, o Bahia ganhou um protagonismo. A gente costuma dizer que a gente plantou uma semente, porque no dia do combate à homofobia, em 2018, dos 20 clubes da Série A, só 2 fizeram postagens sobre o tema. Um foi o Bahia e o outro foi o Vasco. 2 anos depois, dos 20 clubes da Série A, só 2 não fizeram. Então, veja como em 2 anos a gente conseguiu, de alguma maneira, plantar uma semente em que os torcedores dos outros clubes começam a cobrar do seu clube, que o clube também se manifeste, e com isso vai aumentando esse engajamento, como a gente fala, a gente tem um slogan que é se o Bahia é amor, que o amor vence. Então, como a gente consegue espalhar isso pelo mundo do futebol, e graças a Deus, campanha após campanha, tem emplacado ainda mais essa marca no mercado. Visão sensacional. Estou aqui com alguns internautas, né? Sheila Almeida de Jesus diz assim, ó, tem todas as peças femininas, deu na cara da sociedade. Aí Marcos Rosa diz assim, as ações de marketing têm buscado fortalecimento da relação com o sócio para superar a crise. Vanessa Silva diz assim, ó, amo meu time. E Antônio Sacramento faz uma pergunta aqui muito interessante. Até onde é possível atribuir o peso do sucesso do marketing à torcida do Bahia? Será que dá para fazer essa relação? Dá. Total. Eu assim, inclusive porque eu me incluo na torcida. Então, posso falar de cátedra. A torcida do Bahia só existe esse, vamos dizer assim, eu não quero ser pretencioso, só existe esse sucesso por causa da torcida do Bahia. Primeiro, para a gente fazer o que a gente faz hoje, houve um processo de democratização no clube, de intervenção, que só aconteceu por um movimento popular. Então, o movimento popular que fez derrubar um presidente do Clube do Bahia, que era o
nefasto, que eu não preciso nem dizer o nome, e após isso, em que as pessoas que entraram no clube, aí eu me incluo, porque eu entrei em 2013, após esse processo de intervenção e democratização, que a gente conseguiu implementar o que a gente pensava. E aí, tudo que a gente faz é com o viés do torcedor. Então, para lançar a marca Esquadrão, quem desenha os uniformes é o torcedor. Então, se a marca é um sucesso por causa do torcedor, porque é ele que desenha os uniformes. Então, quando a gente faz as ações, e essas ações repercutem na internet, porque é o torcedor que começa a disseminar ela. Então, é na hora que o torcedor marca a gente, né? Às vezes, em diversas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente fez uma homenagem aos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem com a marca do SUS na camisa. Quem deu a ideia da marca do SUS na camisa foi um torcedor, não foi a criação nossa. Um torcedor que acompanha futebol, ele falou, lá na Inglaterra, porque, para quem não sabe, o SUS, inclusive, é um sistema de saúde baseado no modelo de sistema de saúde da Inglaterra. E todos os times ingleses da Premier League jogaram com a marca do sistema de saúde de lá. Aí ele falou, todos os times ingleses fizeram. Algum clube no Brasil podia fazer. Aí marcou o Bahia. E aí, Bahia, por que não faz? Quando a gente viu aquilo, a gente adoramos a ideia, vamos fazer. Então, assim, grande parte das ações são propostas pelo torcedor. Eu acho que é muito mais forte do que a gente criar, se achar gênio da lâmpada, é a gente ter a capacidade de ouvir e tirar a ideia do papel e colocar em prática, porque isso dá muito trabalho. Você tirar do conceito e transformar de fato em algo prático. Veja que isso aí, na própria faculdade, às vezes cada um tem uma ideia que parece ser mirabolante e às vezes não acontece porque todo mundo fica só na ideia, né? Ia ser tão legal fazer, mas ninguém mete a mão para fazer. Então, a gente tem essa capacidade, eu acho que esse é o grande trunfo nosso, e aí da equipe, né? Que quando precisa meter a mão e fazer com que aquilo vire algo real, todo mundo se junta para poder fazer acontecer. Que legal, isso é super importante, né? Essa ambiência também no clube, né? Da gestão, de poder todos terem essa sensação de fato, participar do processo criativo. Você já deixou bem claro, eu achei muito interessante, né? Eu tinha uma sensação, antes de a gente bater esse papo aqui, talvez seja o senso comum, de que as ações de marketing do Bahia deslancharam por agora, né? Mas a gente sabe que a responsabilidade social, e você pontuou isso em sua fala, não são ações episódicas, né? Faz parte mesmo da estratégia. E me parece que publicizar um negócio, seja um produto ou serviço, que não tenha um propósito, né, baseado na verdade, dar um tiro na cabeça, nem no pé. Mas, diante disso, eu queria que você refletisse, trabalhasse aqui conosco. Existe uma máxima, né, no marketing que diz assim, a propaganda é a alma do negócio, né? E aí pergunto, será que não é o contrário? Será que não é o negócio que é a alma da propaganda? O que é que você acha? É uma boa reflexão. Tem algumas máximas. Eu tinha um professor, na época da faculdade, Fábio Costa, que é mídia de diversas agências, e Fábio, ele brincava, ele dizia assim, toda mídia vale a pena quando a verba não é pequena. Então, quando ele usava isso muito, quando alguém dizia assim, professor, vale fazer panfleto? Ele, meu filho, se você tiver dinheiro, faça. Então, assim, é uma máxima interessante. E para a gente, como o Bahia não é um clube rico, então a gente não tem dinheiro para fazer TV, não tem dinheiro. Então a gente tem que fazer dentro das nossas possibilidades, que são as redes sociais e o sócio digital hoje. Então, assim, no nosso caso, toda nossa propaganda tem alma, não tenha dúvida disso. Porque é essa alma que traz para a gente um
um espírito de humanização, porque o Bahia deixou de ser uma mera instituição e passou a ser um amigo fiel das pessoas, um confidente, às vezes. Eu sempre cito um fato que aconteceu em 2019, de uma menina que colocou no Twitter uma mensagem subjetiva, mas dando a entender que cometeria um suicídio. E algumas pessoas que conheciam ela, sabiam que ela era torcedora do Bahia, marcaram Bahia na publicação. E aí, Nelson, que é nosso gerente de comunicação e é quem opera as redes sociais, Nelson foi muito habilidoso e sensível na hora e mandou uma mensagem para ela, do perfil do Bahia. Então, quem estava conversando com ela ali, quem era o amigo dando ombro, era o clube. E aí ele falou, não se sinta só, tem uma nação inteira aqui com você, vamos conversar. E a partir daquele momento, os torcedores começaram a criar campanhas para poder ajudá-la, geralmente naquele momento. Então, convidando ela para ir para o jogo junto, vamos você conhecer gente nova, tal. Final das contas, a menina, depois conversando em off com ele, relatou que, de fato, estava pensando em cometer suicídio, porque estava num processo de depressão. Aí ele aconselhou ela a procurar um psicólogo. A gente, inclusive, contactou algumas pessoas mais próximas que pudessem ali dar um primeiro auxílio profissional, né, para orientar ela. E ela se tratou, recuperou da depressão. Até hoje, toda vez que completa o aniversário dessa postagem, ela comenta na rede social, hoje faz tanto tempo que o Bahia me ajudou. Então, assim, a gente conseguiu, de fato, criar uma alma para o clube. Isso proporciona que o Bahia comece a se nacionalizar. O que é que a gente fala? Que a gente está num processo de nacionalização. Que efetivamente a torcida do Bahia é uma torcida regional. Então, a gente tem torcedor do Bahia no mundo todo, não tenha dúvida. Segundo pesquisas, o Bahia tem 4,5 milhões de torcedores. Mas desses 4,5 milhões de torcedores, 90% está na Bahia. Ele não está espalhado pelo mundo. Então, a gente tem os torcedores dos outros clubes que hoje já começam a dizer, a Bahia hoje já é meu segundo clube. Depois do meu, que de nascença, hoje, se eu tenho um clube que eu torço, é o Bahia. Porque as pessoas começam a se identificar com temas que o Bahia levanta, com bandeiras que o Bahia levanta. Então, a camisa do SUS é muito simbólica. Por quê? Porque a gente fez a camisa do SUS e em 3 dias a gente vendeu mais de 2.000 camisas. E aí, repare que nossas vendas, e aí já é um dado com média histórica, nossas vendas para fora da Bahia, elas representam em torno de 5% a 7%. Essa camisa do SUS, especificamente, ela teve de vendas para fora da Bahia 34%. Então, esse número tão crescente é porque são torcedores de outros clubes que estão comprando. Então, as pessoas que se identificaram, a gente recebeu, inclusive, mensagem de médicos do Rio de Janeiro pedindo para fazer a ação e que as vendas de camisas para o Rio, porque o Bahia vai doar, né, os royalties para as unidades do SUS aqui em Salvador, pedindo que, se a gente não podia fazer uma sessão especial para o Rio, que eles iam fazer uma campanha entre os médicos para vender, para que o royalties fosse para as unidades do SUS no Rio de Janeiro. Então, repare que a gente começa a criar, de fato, nacionalizar, a criar torcida fora da Bahia. E isso vai representar, não vai ser óbvio de imediato, mas em ações pontuais, sim, como essa, já um retorno financeiro. Mas isso representa para o futuro do clube um outro tipo de projeção. Então, se a gente fizer um paralelo, o maior clube do Brasil de torcida é o Flamengo. O Flamengo construiu a sua torcida não por ações fora de campo, ele construiu por conta de um time, especificamente dentro de campo, e mais especificamente ainda por causa de um jogador, foi Zico. Então, você pega, ele formou torcida no Brasil todo
por causa de uma geração de jogadores, e isso perdura até hoje. Então, se a gente hoje tem uma oportunidade de criar torcida, não por conta de ídolos dentro de campo, mas por um trabalho fora dele, isso vai gerar retorno do Bahia lá na frente para o futuro. O torcedor brasileiro que gosta do Barcelona e compra a camisa do Barcelona, ele compra o Barcelona porque ele entende ali no Barcelona algum tipo de conceito que encanta ele, que provavelmente é o mesmo que o Flamengo teve aqui de maneira nacional, que é os jogadores dentro de campo, né? E você ter os craques jogando no time. O Bahia não é um time rico que consiga fazer isso, de ter tantos craques mundiais. Então, se a gente achou esse viés, e é um viés que vai fazer o Bahia se nacionalizar ainda mais, a gente vai apostar nisso. O Lênio, que tem de pergunta aqui, gente, eu não vou conseguir dar vazão a tudo, não. Gente aqui dizendo, ó, Rose Orlando Oliveira Costa, José Orlando também, emociona ouvir tudo isso, depois de tanta coisa negativa que passamos, realmente é uma visão fantástica do Bahia. Maria do Socorro Cardoso diz assim, que bacana essa consciência de um líder, que ideias são sempre em razão de conversarmos e completarmos, né, nos completarmos com o outro. Ela, inclusive, é professora na instituição de ética e responsabilidade social. Mas, Lene, eu ouvindo você falar aí desse processo de criação, né, dessa ação do SUS, né, de pegar o benchmark de lá fora, eu vejo a lembrança de algumas coisas. Por exemplo, né, eu não sei se alguns sabem, a antiga Fonte Nova levava o nome de Otávio Mangabeira. E Otávio Mangabeira ele foi governador da Bahia, de 1947 até 1951. E muita gente sabe disso. Agora, o que muita gente não sabe é que ele se elegeu com o seguinte discurso: eu vou enegrecer de fuligem os céus da Bahia. E aí o povo, naquela aclamação com ele, veja de onde nós partimos. O cara dizer que ia, né, encher de indústria, ia poluir tudo, e todo mundo, é isso mesmo, e foi eleito com esse discurso, né? Meu irmão, Micael, foi dono de uma torcida no Bahia. Ele, Binho, Jorge, Nando, Peu, tudo colega meu de infância. Eles estavam no Barradão, estava tendo um Bavi, e aí saiu um gol do Bahia, se lançaram no alambrado, balançaram, o alambrado caiu, isso saiu na televisão, uma confusão danada. Houve também aquele acidente fatídico, né, na antiga Arena Fonte Nova, né? E o que eu percebo às vezes, Lani, é que tem muito torcedor que se diz raiz, que ainda tem saudade até da antiga Fonte Nova, né? Desse tempo que talvez na mentalidade deles não passa. E aí, remetendo ao que você falou da Inglaterra, fiquei aqui pensando, será que o conceito de arena, né, que ainda não foi implantado aqui, tal como é lá fora, será que algum dia a gente vai conseguir trazer, implantar e, quem sabe, até virar uma unidade de negócio para o próprio Bahia? Eu acho que o conceito de arena ele foi implementado, mas mal implementado no Brasil. Porque as arenas, o advento das arenas foi por conta da Copa do Mundo 2014. E do jeito que foi concebido, ou seja, vamos pegar o modelo europeu e trazer para o Brasil. Não se adapta. Nós temos cultura diferente e condições socioeconômicas diferentes do europeu. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se construiu belos equipamentos e que para pagar o equipamento, o ingresso tinha que ser caro. Para pagar o equipamento, tudo que você consome dentro do estádio tem que ser caro. Então, o que foi que aconteceu? Afastou as torcidas. As pessoas perderam a sua relação com o estádio de futebol, deixaram de ir, porque passou a ser um combo proibitivo, porque futebol não é o preço do ingresso, futebol é um combo. Por que é um combo? Porque é o seu transporte, é o que você vai consumir, é o ingresso, isso se for só você. Se for um pai e o filho, ou a esposa, ou uma mulher com uma amiga, enfim, quem for para o estádio, quando você faz o pacote, o preço é bem caro. E aí os planos de sócio ajudam a baratear, né? Porque é uma antecipação de receita.
Então, assim, o conceito de arena foi mal feito no Brasil por conta disso. Então, afastou-se as pessoas, o torcedor raiz, né, deixou de ir para o estádio. Inclusive, a Fonte Nova tem alguns aspectos aí bem emblemáticos. Quem é torcedor da antiga Fonte Nova tinha alguns rituais que gostava de seguir. Então, por exemplo, ir na Kombi do Reg, que ficava ali embaixo no estacionamento do DIC. Andar pela Fonte Nova. Chegava lá, circulava a Fonte Nova toda. Os mais coroas que chegavam, o jogo era 4 da tarde, chegava 1h para ficar jogando dominó. Então, tinha muita coisa na antiga Fonte Nova que se perdeu na mudança para a nova arena. Inclusive, a torcida do Bahia, por muito tempo, perdeu completamente a empatia com a Arena Fonte Nova. E parte desse retorno de carinho e amor foi porque a gente foi recuperando essas coisas. E aí é um trabalho de maneira planejada. Eu vou dar vários exemplos que passa para o torcedor desapercebido, mas a gente fez planejado para isso acontecer. A rede da Fonte Nova, na nova arena, era aquela rede quadrada, que fica até mais vistosa, bonita. Quem assistiu Copa América recentemente, o modelo era esse, inclusive na própria Fonte Nova. Mas se você vai assistir o jogo do Bahia, a rede é aquele modelo reto, assim, parecendo um triângulo. Por quê? Porque a antiga Fonte Nova usava uma rede que chamava véu de noiva, que é a rede, ela desce assim, a bola batia e amortecia na rede. Então, quando a gente começou a criar esse plano de trazer quesitos emocionais para a nova Fonte Nova, uma das coisas vamos mudar o desenho da rede, porque o desenho da rede vai remeter à antiga rede da Fonte Nova, e assim a gente fez. A gente juntou os setores norte e o setor leste para que aumentasse a área de circulação do torcedor. Já que não dá para andar a Fonte Nova toda, mas ele anda hoje um bom pedaço. Então, melhora aquele sentimento de poder circular dentro do estádio. Então, a gente foi ali, aos pouquinhos, trazendo coisas que remetem a essa relação afetiva. E aí, obviamente, aliado a isso, ao plano de sócio e a tudo que a gente vem fazendo, a relação do torcedor com a Fonte Nova melhorou muito. O torcedor hoje já gosta de ir para a Fonte Nova, mas por muito tempo ficou uma certa implicância. O que eu acho que, e aí muito falando aí dos modelos de arena, e que não houve, e que dá tempo de se adaptar, é você pensar a arena. Primeiro, o principal evento da arena no Brasil, diferente de outros lugares, é o futebol. Então, o futebol é prioritário. Mas, fora o futebol, você tem condição de implementar muitas outras coisas. A Arena Fonte Nova hoje já é um modelo melhor do que a maioria das arenas do Brasil. A Arena Fonte Nova tem muitos eventos de diversos tipos, aí desde shows, formaturas, feiras, tudo hoje acontece na Fonte Nova. A Arena Fonte Nova, 15 dias antes da pandemia, inaugurou uma Arena Games gigantesca. Pouca gente sabe, porque teve a pandemia e a coisa ainda está lá parada. Mas é um projeto espetacular para o mercado que cresceu muito, que é de games, e que vai ser gratuito. As pessoas vão poder acessar todos os dias, de domingo a domingo, de maneira gratuita. Então, eu acho que ainda faltam algumas coisas. Eu acho que o equipamento precisa ser mais aberto à comunidade. Então, por que não o campo da Fonte Nova criar algum tipo isso o Pacaembu faz isso em São Paulo, em que você pode ir lá e, se quiser fazer sua caminhada matinal, você faz a caminhada em volta do campo, gratuitamente, porque é um equipamento público. Então, eu acho que precisa ainda criar alternativas para que a comunidade abrace mais. Por que não, aos domingos, criar algum tipo de circuito que as pessoas possam andar de bicicleta pelos estacionamentos,
ter algum tipo de interação, feirinha. Então, acho que tem muita coisa. Eu confesso que se a Fonte Nova um dia cair na mão do Bahia, e se por acaso eu ainda estiver no Bahia, eu vou sentir como se eu estivesse ganhando a Disneylândia. Porque o que não falta é ideia para poder transformar aquilo para fazer a coisa acontecer, né? Num equipamento que a torcida abrace. O professor Carlos Martins, lá da Cairu, ele foi o responsável do governo pelas parcerias públicas-privadas. Ele falou, Paulo, quando a gente foi fazer o projeto Arena Fonte Nova, a gente foi na Amsterdã Arena. Isso. Na verdade, o projeto original, a gente queria que o metrô parasse na bilheteria, mas aí, por conta geológica e tal, e o conceito o futebol era mais uma atração. As famílias iam, né? Como você falou, tinha várias atrações e durante o dia iam lá, fazer piquenique, assistir filme, etc. E aí, mas, Lene, o que tem de gente falando aqui, eu vou tentar trazer todos aqui, porque está pipocando aqui. A gente já está encaminhando para o nosso final, gente. Me desculpe aí, mas a gente tem que cumprir o tempo. Eu vou citar alguns aqui. Sheila Almeida de Jesus, filosofando aqui, Lene, o Bahia não vende camisa, vende conquistas. Bem interessante essa visão, né? Aí disse que quase chorou com o relato que você trouxe. A Sueli Silva, com certeza, né, toda essa visão influencia, faz o diferencial. Josuel Pereira diz o marketing do Bahia, fidelizando seus torcedores e expandindo pelo Brasil, pelo mundo. Karina de Vasconcelos Meirelles, assim, que atitude mais linda, estou emocionada, parabéns mais uma vez. Realmente, Karina, emociona a sensibilidade. Você percebe que na fala de Lene é como se ele estivesse lá no local, né? Ele passa na pele o que o torcedor passa. Deise Lobo diz assim, ó, muito bom saber desse tipo de engajamento social do Esporte Clube Bahia. Rita Cruz, olha, Lene, que interessante é essa. Rita Cruz, eu torço pelo Vitória, ela é torcedora do Vitória, mas respeito o Bahia. É bom conhecer um pouco da história do clube. Parabéns, Rita. Eu acho que esse é o novo normal do torcedor, de quem é gestor esportivo, de ver nos outros clubes um benchmark, um modelo, um princípio que você possa extrapolar para o seu clube ou para outro negócio. André Dedeco, coordenador de Ciências Contábeis, diz assim, ó, essa visão do negócio é fundamental, pensar na dor do cliente. E Dedeco ele é empresário contábil. Tem aqui também o professor Fred Reis falando Bahia sobre realmente trabalhar as emoções dos torcedores. Suzy Alencar dizendo excelente explanação sobre o trabalho desenvolvido. Erivane falando de fato um case de sucesso, verdade, Erivane. E tem outros aqui, gente, me perdoem, mas não dá. Lene, para a gente ir encaminhando um pouco para o nosso final, tem uma coisa, aí no finalzinho, para eu não esquecer, ó, Daniel Marlon já passou aqui várias vezes a pergunta. Pelo amor de Deus, eu quero entrar nessa área de marketing esportivo, me diga como é que eu posso fazer, porque o TCC dele foi nessa área, mas no finalzinho você fala disso. Tem uma coisa que é assim, uma marca latente no torcedor do Bahia, que é o BPMP. Bora Bahia, minha... não posso nem falar, minha porreta, né? E aí, a gente sabe que o Brasil é um país eminentemente cristão, né? Será que há algum projeto para esse público, né? Até adaptar, bora Bahia, minha bênção, ao invés de dizer um palavrão, né? Como cristão dá até aquela vontade de falar, ou extrapolando isso, né? As religiões de matrizes africanas. Você acha perigoso entrar nesse celeiro, né? Já que a gente historicamente diz assim, olha, política, religião, né? A gente não deve discutir, time de futebol não deve discutir, mas pelo menos em relação a time, eu vejo que você quebrou um paradigma, porque um torcedor do Santos é hoje sócio torcedor do Bahia, né? Mas aí, o que é que você pensa a respeito disso? Não, essa coisa de quando política, religião não se discute, eu acho, honestamente, a opinião pessoal, eu acho totalmente errado. Primeiro que política tem que se discutir, sim. A gente não precisa brigar, nem ficar inimigo, mas tem que se discutir. Porque política trata da vida das pessoas, né? Da vida da sociedade. Todas as ações que o Bahia faz são ações políticas, mas não são políticas partidárias, são políticas humanitárias. Então, política se discute sim. Futebol e política têm tudo a ver e andam juntos, e sempre foi assim.
O que a gente não precisa é partidarizar as coisas. Religião é a mesma coisa, assim, todo mundo tem que respeitar a religião do outro. O Bahia, 2 de fevereiro, a gente sempre faz postagem falando de Iemanjá, a gente tem parceria com a Irmã Dulce, não tem... o Bahia não tem religião, o Bahia é de todas as religiões. Então, a gente, por exemplo, ano passado, Bahia e Fluminense, no jogo lá do Rio de Janeiro, era a véspera da canonização de Irmã Dulce. A gente levou uma imagem de Irmã Dulce e, em vez do capitão entregar a flâmula, ele entregou a imagem, que ali era uma homenagem à Irmã Dulce. Mas, por exemplo, a gente já fez a homenagem, por exemplo, do Novembro Negro, em que a gente tinha o nome de Macota Valdina, que foi mãe de santo que faleceu, e de outras mães de santos que a gente usou no uniforme. Então, isso é só dando exemplo de 2 tipos de religião, né? Então, assim, para a gente, eu acho que é importante, e principalmente as religiões de matriz africana, porque tem muito com nossa raiz mesmo, né? Então, a raiz do povo baiano. Eu acho que é importante a gente, quando pode, falar, mostrar o respeito, porque é dessa forma que você constrói também uma imagem perante o público geral. Então, aí, política, religião, independente do tema, eu acho que se a gente achar o caminho e a forma de comunicar, a gente tem que falar. Porque é importante que a gente, para falar, encontre o jeito certo, para que não ofenda ninguém, para que a gente fale e consiga ser compreendido. E ninguém precisa tomar partido, achar que o Bahia está certo ou que o Bahia está errado. Eu escuto muito, às vezes, assim, o Bahia é o Bahia da lacração, o Bahia do mimimi. Para mim, esse tipo de argumento é argumento vazio, é de quem não tem o que falar e fala isso, porque não entende que o que o Bahia tem feito é construído uma credibilidade, construído uma imagem perante as pessoas de clube socialmente responsável. O Bahia saiu ano passado em 2 matérias no The Guardian, 2 matérias no New York Times e 3 matérias no El País. Me diga um clube de futebol no mundo que teve uma repercussão sem falar de futebol. Porque nenhuma das matérias era falando do time em campo. E se fosse para falar do time em campo, só iam falar do Flamengo, que ganhou de todo mundo. Então, assim, nosso trabalho, o trabalho do torcedor do Bahia e da gestão do Bahia é, de fato, transformar o Bahia num clube muito maior do que ele já é. E ser maior não é só ganhar títulos. Ser maior é ser maior como instituição. E tudo isso que a gente faz é para poder engrandecer a instituição. É isso aí, gente. Estamos caminhando para o final. Que pena, né? Lene, para a gente fechar aqui, dê uma dica aí para quem quer entrar nessa área de marketing esportivo e responda assim: quais são as perspectivas para o futuro, né? Qual a visão de futuro? O que é que vocês almejam, né, alcançar? Onde é que o Bahia quer chegar? Dando a dica, eu acho que tem uma coisa bem importante que eu sempre falo. Tem muita cara de pau. Acho que cara de pau é importantíssimo para todo mundo que quer crescer profissionalmente. Por que eu falo isso de ter cara de pau? Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz a Web TV que não era para ganhar dinheiro, era para fazer algo que eu gostava, mas que me deu visibilidade no momento certo. Eu fui trabalhar na rádio como comentarista sem ter experiência, porque eu queria aprender a ser comentarista também. Então, assim, quando se abre alguma porta, você tem que ter cara de pau de entrar e se arriscar, né? Agora tem que se dedicar para poder aprender e fazer bem feito. Então, eu acho isso importantíssimo. Tem muitos cursos hoje, tem a Universidade do Futebol,
que é uma plataforma de cursos 100% EAD, que é voltada só para futebol, que é muito boa, eu aconselho sempre fazer. Mas a própria CBF tem cursos voltados para a área. O Bahia, em breve, vai lançar, a Universidade do Bahia também, um curso específico de gestão de futebol para áreas de saúde, né? Medicina esportiva, fisioterapia esportiva. Então, a gente também vai se aturar nesse meio. Então, acho que esses são os caminhos, né? Ler bastante, tem muitos livros hoje, a bibliografia de futebol é bem vasta hoje, então eu sempre aconselho assim, um livro inicial para todo mundo que quiser ler, aprender um pouquinho de futebol, se chama A Bola Não Entra Por Acaso, que é um livro do ex-diretor do Barcelona, que ele conta como foi a estruturação do Barcelona fora de campo, para que o Barcelona virasse um time vencedor dentro de campo. A gente se espelha muito nisso. O futuro do Bahia, eu acho que tem duas coisas primordiais. Uma é a gente conseguir deixar o Bahia um clube sanado de dívidas, né? A gente assumiu o Bahia com quase 200 milhões de dívida. Nesses últimos anos, a gente já pagou quase 40 milhões dessas dívidas. Outras dívidas estão parceladas hoje pelo Profut, que é um programa do governo, né? Em que todas as dívidas fiscais estão reunidas numa dívida global e se parcela. Então, Bahia hoje está administrável por causa disso. Mas o grande sonho era zerar tudo e ter um clube que qualquer dinheiro que entra é um dinheiro para se investir para frente e não para pagar passado. E, paralelo a isso, que o Bahia comece a ser um clube vencedor novamente dentro de campo, mas em outro patamar. Não um clube que ganhe só Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. A gente almeja muito ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, um campeonato ou nacional, internacional novamente. O Campeonato Brasileiro é mais complicado pelo modelo hoje, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, e quando você faz um paralelo de receita versus a colocação no campeonato, quem tem mais dinheiro sempre termina mais na frente. Quem tem menos dinheiro termina mais atrás. Então, por ser um campeonato longo. Então, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, são campeonatos mais factíveis para o Bahia almejar. Óbvio que ser campeão brasileiro de novo é um sonho que a gente vai buscar sempre. Nunca a gente vai desistir. A gente quer ter o prazer de colocar mais uma estrela, né? A gente já tem duas, tem gente que não tem nenhuma, a gente já tem duas e quer ter a terceira. Se ela for com o Campeonato Brasileiro, lindo. Se for com a Copa do Brasil, tá lindo também. Se for com a competição internacional, ótimo. Então, acho que o futuro do Bahia é esse, é conquistar grandes títulos no gramado e, fora dele, ser um clube respeitado e completamente sanado de dívidas. Conversamos aqui com Lene. Que peninha, viu, Lene? Assim, a sensação que eu tenho, pessoal, eu conheci agora recente, né, que a gente fez a reunião para planejar o congresso. A sensação que você me passa, Lene, que acima de tudo você é um ser humano especial, você é um cara muito tranquilo, dá para perceber em você que você é apaixonado pelo que você faz, né? Você é um cara muito simples, muito no lidar também, né? A gente, infelizmente, na vida prática, assim, né, conhece alguns gestores que parece que é o dono do mundo, né? E você é um cara premiado, não só pelos títulos, mas também quem conhece de marketing percebe o seu toque profissional, você consegue transpor de fato aquilo que a gente sempre estuda, como você bem falou, né, na sua colocação aí, e tornar prático de um jeito assim que encanta a todos. Você vê que pessoas de outros times aí, como a torcedora do Vitória falou, de como a emoção toca, né? Não porque você esteja fazendo fumaça, como você mesmo falou, mas há uma consistência, a gente sente que é uma coisa séria, é uma coisa verdadeira. Continue com essa sua simplicidade e humildade, que é o que eu mais admiro no gestor, né? Porque a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda, e que Deus possa lhe conduzir.
e esse sonho, essa visão que você tem para o Bahia possa não só ser enraizada no clube, mas também sirva, né, de exemplo para outros tantos negócios, porque essa onda da responsabilidade social, de fato, e a gente torce assim, veio para ficar. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, né, sua participação, e quero ler aqui um poema de Fernando Pessoa para a gente encerrar aqui essa conferência, que diz assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Que esse novo normal transforme cada um de nós em um novo eu, um novo você. Que a gente não resista mais ao novo, mas a gente possa transformar o nosso entendimento, não se conformando com o que aí estava, mas, de fato, renovando a nossa mente para que a gente experimente coisas criativas e inovadoras, como a gente tem visto no Bahia. Lene, mais uma vez, obrigado. Gente, uma boa noite aí a todos e a todas. E não sai daí, porque ainda tem a parte final do Congresso.